Hoje vamos falar sobre um tema que está dentro do assunto escuta ativa. E é muito útil para você que tem que conversar com prospectos, com clientes, com quando você está dando uma consultoria, está dando uma mentoria ou está atendendo seus alunos, está produzindo seu conhecimento, produzindo sua informação e acaba tendo que interagir ali com pessoas. E você está na posição ali de quem ensina, de quem ajuda, de quem sabe, de quem conecta pontos para ajudar essa pessoa. Você é um profissional do conhecimento ali. E esse tema que eu quero falar é sobre a pergunta por trás da pergunta. O que é a pergunta por trás da pergunta? Na maioria das vezes, quando as pessoas fazem uma pergunta, não necessariamente o que elas querem saber é a pergunta que elas fizeram. Isso é uma coisa que eu falo muito para o meu time, principalmente para o pessoal relacionado a suporte ao cliente, suporte ao aluno e também do comercial. A pergunta que a pessoa fez não necessariamente é, ou melhor, a resposta para a pergunta que ela fez não é a resposta que ela precisa naquele momento. Um exemplo bem típico disso é nesse mundo de produtos digitais, de cursos online, é quando a pessoa está interessada no seu produto, ela está conversando pelo WhatsApp e ela faz a seguinte pergunta: as aulas são ao vivo ou são gravadas? Quando ela pergunta isso, ela não quer saber se as aulas são ao vivo ou se são gravadas. Existe um porquê ela está perguntando isso, que ao invés dela expressar aquilo que ela realmente está sentindo ou realmente está pensando, ela expressou através dessas perguntas, para através da resposta dessa pergunta ela tirar conclusões internas que respondem à real pergunta que está lá no fundo. Então, por exemplo, quando a pessoa pergunta, as aulas são ao vivo ou são gravadas? O que ela quer saber, na verdade, são várias hipóteses, são várias possibilidades, mas, por exemplo, ela pode ter uma predisposição a não comprar cursos que as aulas são gravadas, porque às vezes ela teve uma experiência no passado onde ela sabe que ela não vai ter disciplina, ela não vai ter proatividade para por conta própria assistir aquilo. Então, ao invés dela expressar a verdade, e não que quando ela faz a pergunta não seja a verdade, mas ao invés dela expressar com muita clareza o que ela está sentindo, que seria assim: olha, eu não tenho interesse em um curso que as aulas sejam gravadas porque eu tive experiências no passado onde eu percebi que eu não consigo acompanhar quando o curso é dessa forma. Por isso eu gostaria de saber se ele é dessa forma para eu ver se eu vou conseguir seguir. Ao invés de expressar dessa forma, ela pergunta: as aulas são ao vivo ou são gravadas? Então a pergunta por trás da pergunta é esse exemplo que eu trouxe agora. Nesse caso, pode ser uma coisa completamente nada a ver. Ou então, o contrário. Ela tem a seguinte preocupação: eu tenho uma agenda que não tem uma rotina muito pré-definida, ou então eu preciso saber que dia seriam as aulas ao vivo, caso elas sejam ao vivo, e eu preciso saber se elas são ao vivo, que dias são ao vivo, para eu poder saber se eu vou poder participar ou não. Ao invés dela se expressar falando o seguinte: olha, eu só tenho as quartas-feiras à noite livre, então se o curso for ao vivo e não for na quarta-feira à noite, eu não vou conseguir participar. Quando que é o curso, caso ele seja ao vivo? Ele é ao vivo? Essa seria uma pergunta mais completa. Essa é uma possível pergunta por trás da pergunta. Ao invés da pessoa perguntar isso, ela pergunta: as aulas são ao vivo ou são gravadas? E por que é importante você entender isso? Porque quando você adquire essa sensibilidade de entender que existe uma pergunta por trás da pergunta que a pessoa está fazendo, você diminui a chance de você dar uma resposta para aquela pergunta que ela de fato fez, que vai levar ela a tirar conclusões errôneas. Então você responde para ela, ela pergunta: é ao vivo ou gravada? E você fala: é ao vivo. E aí, às vezes, ela queria que fosse gravado. E aí ela simplesmente não dá prosseguimento naquela conversa, ou às vezes é uma objeção que poderia ser quebrado, né? Você fala: é gravado, mas tem atividades ao vivo. Então, você não é completo a situação. Mas quando você tem essa sensibilidade de entender a pergunta por trás da pergunta, ou melhor, a verdadeira pergunta por trás da pergunta, é muito difícil você adivinhar qual que é. Mas quando você sabe que existe uma pergunta por trás da pergunta, você pode perguntar qual que é, você pode pedir mais informações. As aulas são ao vivo ou gravadas? Olha, é uma questão de horário para você ou você tem alguma preferência? Quando você responde com outra pergunta, aumenta a probabilidade dela dar mais detalhes e revelar qual que é a verdadeira pergunta por trás da pergunta. E aqui eu trouxe esse exemplo de uma dúvida bem típica que acontece em departamento comercial de quem vende cursos online,
Mas isso vai acontecer também quando você estiver atendendo um cliente, quando você estiver no suporte ao seu aluno, quando você estiver ensinando alguém sobre um assunto, ele faz uma pergunta sobre aquele assunto. Mesmo nesses casos, existe uma pergunta por trás da pergunta. Eu percebo muito isso quando eu estou dando consultoria, por exemplo, na área de marketing e negócios, e a pessoa pergunta, o cliente pergunta para mim, como você faz tal coisa? Veja que o como eu faço tal coisa, ele não quer saber como que eu faço. Ele tá com algumas hipóteses na cabeça dele, com algumas dúvidas, está matutando algumas possibilidades ali, e ele quer conectar pontos. E aí ele pergunta como que eu faço, para ver se o jeito que eu faço faz sentido com o jeito que ele faz hoje, com o que ele está pensando e tudo mais. Mas essa não é a pergunta mais clara possível de ser feito. Porque às vezes o jeito que eu faço não é a melhor resposta para ele, mas eu tenho a melhor resposta para ele. Às vezes eu conheço alguém, ou eu tenho no meu repertório, no meu portfólio, eu tenho uma teoria, um conceito, uma ferramenta que não é o que eu faço, mas se ele expressa qual que é o problema que ele tem, a dúvida que ele tem, o desafio que ele tem, o que ele está cogitando, com mais clareza, eu consigo trazer desse repertório de soluções uma solução que se encaixa para ele. Então quando a pessoa pergunta, como você faz tal coisa? Eu já sei que tem uma pergunta por trás da pergunta aí. Não sei qual que é, mas aí eu respondo com uma pergunta para buscar identificar qual que é e assim dar uma resposta que realmente ajude essa pessoa. Então é isso que eu queria compartilhar hoje com você aqui. Sempre pense que quando as pessoas estão fazendo perguntas para você, existe uma grande possibilidade de existir uma pergunta por trás da pergunta. Eu arriscaria dizer que mais de 50% das vezes, quando te fazem uma pergunta, existe essa pergunta por trás da pergunta. Poucas pessoas são completamente claras em relação a isso. E aí fica o outro lado também, o outro oposto. Eu acho que é um treino importante para nós também, aprendermos a sermos mais claros nas nossas perguntas. Expressar as nossas dúvidas com menos pergunta por trás da pergunta, e sim mandando a pergunta verdadeira. Isso é bom não só para as pessoas nos responderem, nos ajudando, mas para uma organização de pensamentos também. Facilita para fazer pesquisas, facilita para organizar as próprias ideias e encontrar as soluções que está procurando, conectar pontos e ter mais ideias. É um exercício de clareza mental. Depois me diz o que você achou, se você gostou do vídeo. Clica no aba vídeos daqui do canal para ver os outros vídeos que eu publico aqui frequentemente. A maioria deles são atemporais, então mesmo um vídeo que eu publiquei há meses atrás, se você ainda não assistiu, você pode assistir, porque ele vai ser alguma coisa que possivelmente vai fazer sentido para você, vai gerar algum valor para você. Tudo bem? Se inscreve no canal, a gente se vê nos próximos vídeos.